dia a todos. Deixa eu ver, pessoal, vamos começar, tá bom? Antes de tudo, Boa noite hoje, vocês, né? boa tarde, pronto, Senhoras e comecei. senhores, boa Bem-vindo à noite. nossa reunião hoje. Estamos presentes hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Já, noite. muito nos honra a sua presença virtualmente. O Campus Zona Norte, ele tem muito a ver comigo, né? E eu lembro muito bem, quando eu vinha da casa da minha mãe, que também mora na Zona Norte, eu sempre passava no terreno para ver como é que estava a construção. E eu vi esse campus ser construído, tijolo por tijolo. E dizem, olha, o sonho está se tornando realidade, né? A Zona Norte vai ganhar um campus. Eu não posso aqui hoje iniciar sem fazer primeiro um registro de solidariedade, né, ao momento que o Brasil tem passado, o mundo tem passado e que hoje tantas vidas estão se indo em função de uma pandemia e por essa razão até que nós estamos hoje aqui reunidos nesse formato remoto. Tudo que a gente está vivenciando, sobretudo para o ensino, né, uma palavra bem evidente é superação. Até então não, nosso formato mesmo, a nossa modalidade é presencial. Então tivemos que, num curto espaço de tempo, planejar todas as rotinas para que elas pudessem acontecer nesse formato remoto emergencial. No começo a gente teve um susto, né? Eu tive um susto. E aí, pra mim, ficar sem aula foi... Sei lá, acho que foi uma decepção, porque o IF pra mim é uma casa e eu gosto muito de estar lá. Então, foi bem difícil. No começo foi muito, muito difícil. E sempre surge aquelas perguntas, vai ter aula? Vai continuar tendo aula? A gente vai poder ir pra escola? Como é que vai ser isso? Quando a gente começou, né, com as reuniões remotas e depois com a realidade das aulas remotas, né, então eu já comecei a me apavorar, fiquei mesmo apavorada. Será que vai ser algo tipo um cursinho, né? Aqueles cursos profissionalizantes que existem que passa apenas conteúdo? Será que vai ter interação com o professor? Como é que vai ser, né? Então, a gente sai de uma zona de conforto, de um cronograma já bem fixado, para um contexto novo, que a gente vai ter que se reestruturar, vai ter que realmente fazer um novo cronograma, vai ter que gerar uma expectativa e ver se essa expectativa realmente vai ser de acordo com aquela que a gente estava colocando, né? Fomos surpreendidos com a necessidade de fechar o Instituto, o campus Natal Zona Norte foi um deles, para vivenciar essa nova realidade remota. E isso não era algo previsto, a gente não se planejou para esse momento. Então a adaptação, tanto do trabalho administrativo como das salas de aulas, demanda tempo e demanda planejamento. Na hora que você se reprograma, você está em casa, né? Então quando você está em casa, acontece exatamente isso de deixar para amanhã, deixar para depois. E se realmente não tiver uma disciplina em relação a isso, você acaba se perdendo e acumulando disciplina. Realmente esse é o contexto que dificulta bastante, né? Dificuldades, né? Exatamente esse estabelecimento de fronteiras. Então eu tinha que dar conta de o meu filho também estudando em casa. Eu tinha que dar conta do pequenininho que não ia para a escola e nem conseguia acompanhar as atividades porque ele tem 5 anos e eu não conseguia. Além disso, né, você mesmo se desafiar a proporcionar esse ensino, né? As atividades remotas, etc. Eu também tenho um irmão pequeno em casa, o barulho, são crianças, então a criança tá todo tempo brincando, aí mexe nas coisas. Minha mãe, não faz isso. Aí atrapalha também, né? A gente querendo ou não. Em casa, a gente também tem problemas de instabilidade de internet. Então, vez por outra, você está conduzindo uma reunião e aí a internet cai. O trabalho presencial ele é finito, né? Ele tem hora para começar e hora para encerrar.
O trabalho remoto ele já não parece ter fim, porque você está no seu ambiente, você mistura o ambiente de trabalho com o ambiente de residencial. A gente já acorda para trabalhar e já encerra o trabalho para ir dormir. E muitas vezes o repouso não chega ali, porque a gente tem um telefone que não para de tocar, então o WhatsApp virou a batida na porta para uma conversa, então a gente não tem mais, às vezes a gente não consegue estabelecer para a gente mesmo horário. Eu chego do trabalho mais ou menos 1h45, então é só o tempinho de eu tomar banho. Aí a aula começa, eu tô aqui assistindo. A mãe tá terminando de fazer almoço. Aí às vezes ela vai deixar lá no quarto lá e o almoço tá pronto. Aí eu como aqui assistindo aula, às vezes estou escrevendo alguma coisa. É muito diferente do que você tinha no IF, né? O que a gente tinha no IF. Porque a gente tinha aquele tempo destinado ao estudo, a gente tinha aquele local, todo aquele suporte. Então em casa, apesar de alguém dizer, tem a comodidade de casa, mas é muito difícil. O máximo que eu faço é ir até a mesa quando eu vou me alimentar e acompanhar. Mas normalmente eu procuro fazer a alimentação antes das aulas para que realmente possa fluir melhor, né? Possa aproveitar melhor o momento de aula. Tentar realmente dar um freio às vezes, estabelecer um fluxo de trabalho, apesar de estar em casa, ter horário de início, horário de fim, para poder manter até a nossa sanidade mental e conseguir fazer o trabalho da gente. A gente percebe que não existem fronteiras, né? Quando você trabalha em casa, eu comecei quando dava a hora da minha aula, eu tomava meu banho, me arrumava como se fosse para o campus, né? Até perfume, escova dente, tudo. E sentava aqui nessa cadeirinha para começar minhas aulas. E nesse período, né, a gente vai se familiarizando com essa interação que é completamente diferente, né, ao que a gente está acostumado, e uma interação que muitas vezes deixa a gente muito só, né? Às vezes eu fico perguntando, eu caí, a internet caiu, porque é um pouco complicado, tanto para os alunos, as alunas, quanto para a gente também, né? Porque é uma nova forma de viver o processo de ensino-aprendizagem. De alguma forma, esse ambiente virtual ele é muito frio. Então, as reuniões elas terminam sendo muito distantes. A gente não tem o calor humano, a gente não tem a receptividade em termos de estar trabalhando ali e, vamos dizer, tendo decisões mais imediatas. Então, termina sendo um trabalho também um pouco solitário. Muitas vezes as demandas elas chegam e as soluções não são tão imediatas como muitas vezes se esperam. Então esse talvez tenha sido o maior desafio a nível institucional que a gente vem e enfrentamos e ainda estamos enfrentando, né? A incorporação de novos ambientes tecnológicos como ambientes de reuniões, a utilização de novas técnicas e metodologias educativas como práticas de ensino. E isso demandou um esforço dos nossos servidores, dos nossos colaboradores e dos nossos estudantes para acompanharem esse ritmo. Não basta apenas adaptar o ensino presencial para uma modalidade remota. É preciso que a gente dê condições do aluno que antes vinha com a gente assistir às aulas, agora poderem estar em casa e ter essas condições de assistência. E isso foi feito minimamente com os programas de auxílio digitais que foram fornecidos por todos os campi nesse período de pandemia. Dado que a gente vive um fato de agravamento econômico que também prejudica e agrava o quadro de fome no país, no mundo, a gente também tem feito assistência, distribuição de cestas básicas, auxílios, campanhas voluntárias dos estudantes. Eu estava sem celular, então estava sem nenhuma comunicação com o IF. Aí eu soube que tinha começado as aulas, mas aí eu perdi quase um mês de aula, na verdade. Até vir a questão do auxílio, que me ajudou bastante. Consegui o auxílio internet e o auxílio eletrônico. Minha mãe já é desempregada e no começo meu padrasto ficou sem emprego, assim, sabe? Porque ele já não trabalha fixo. E a Seixa tem ajudado muito a gente, todos os meses. Tem dado esse suporte, sabe? O IF tem dado esse suporte pra gente. Que eu fui contemplado, né? E aí, nossa, agora
fechou, né? Que aí eu comprei o tablet, que 10 polegadas, é praticamente um computador, com a facilidade de eu poder levar para qualquer canto, que às vezes eu estou na cozinha, eu levo ele lá mais fácil, mais simples, mais leve, que realmente facilitou bastante a questão de acompanhamento das aulas, a questão de ler, que você lê pelo celular, nossa, é muito complicado. Então, nesse momento, foi realmente uma mão na roda. Dar condições ao aluno que não tinha nem acesso à internet nem a equipamentos, né, condições para poder estar oportunizando o ensino remoto emergencial. A forma que os professores passam as atividades, para mim é um ponto positivo. A gente não perde aquele tempo de estar escrevendo uma atividade, como o professor fazia, e ele já passa diretamente pelo sala de aula e a gente já tem essa acessibilidade, digamos assim. E aí a gente tira a dúvida ou fala no privado, o professor responde a gente rápido, a gente consegue tirar nossas dúvidas e tá sendo bem legal, de certa forma. As atividades digitais, elas estão me economizando, estão me trazendo uma economia de tempo enorme. E eu tinha que levar as provas para corrigir os trabalhos, os relatórios, os projetos. E agora, elas sendo digitais, facilitam demais. E era um recurso que já tinha disponível e eu explorava pouco. Usar a tecnologia a favor do ensino, isso é extremamente importante. Então, o momento pós-pandemia, eu acredito que vai se manter, certo? Vai se usar ainda mais essa tecnologia, porque ela veio para ficar e veio mostrar que facilita. Fui aluno e sei o quanto pesa o ensino dessa instituição na vida de um estudante. Então, eu sei que a gente vai ter sempre coisas a ajustar ao longo do trajeto, mas eu me esforço... assim, a gente quer acertar 100%. Para qualquer diretor que esteja à frente de uma instituição de ensino numa época como essa, a palavra é responsabilidade com vidas, né? Responsabilidade com educação de qualidade histórica que precisa ser mantida. Quando porventura for presencial, a gente tem uma expectativa que essa nova normalidade, né, ainda vai perdurar, essa questão de todos esses protocolos ainda vai perpassar por um tempo. Hoje é que nós sejamos resilientes, né? Que a gente busque, na medida do possível, enfrentar esses desafios, mas sempre tentando manter a sanidade mental, mas manter a consciência de que é preciso respeitar, né, todos os protocolos que vêm sendo impostos até para a gente, né, são orientados para a gente, e agora com a vacina retornar para ganhar um abraço, um aperto de mão, e isso faz muita falta. E isso é uma das coisas assim que a gente lamenta muito não poder viver, né, nesse momento de distanciamento. Mas a esperança tá aí, a gente vai conseguir. Tá no IF era uma das melhores coisas que acontecia no meu dia. Porque o IF foi uma ótima coisa que aconteceu na minha vida. E tá fora dele é bem difícil. Então, eu tô muito ansiosa para voltar. E eu espero, mesmo que com todo esse distanciamento, talvez as cadeiras estejam bem longe, mas tá ali, de certa forma, perto dos meus colegas, tá perto do professor, tá no IF em si, e pra mim já seria maravilhoso, porque a saudade tá muito grande.